Você já tentou ficar vendo a tinta secar? Claro que não é tão divertido quanto um bom vídeo do YouTube, mas é tipo um filme de ação para algumas pessoas que estão observando fenômenos há décadas, esperando que algo aconteça. Vamos ver se você tem paciência o suficiente para se juntar a um grupo incrivelmente dedicado de espectadores, que esperaram décadas para ver um evento incrivelmente bizarro, mas importante, do qual você provavelmente nunca ouviu falar. O que você vê aqui é o experimento da gota de Piche. Depois de mais de 90 anos, este é o esforço científico mais antigo de acordo com o Guinness. Em 1927, Thomas Parnell, professor da Universidade de Queensland, na Austrália, começou a demonstrar a seus alunos que, embora algumas substâncias pareçam sólidas, na verdade são fluidos altamente viscosos. Então, ele derramou uma substância aquecida chamada piche em um funil selado e deixou o material esfriando por 3 anos. Piche é o termo dado a uma série de polímeros viscoelásticos naturais ou manufaturados, derivados de plantas, petróleo ou alcatrão de carvão. Algumas formas de piche também podem ser conhecidas como betume ou asfalto. Ao ser atingido com um martelo, reage de forma muito semelhante ao vidro ou azulejo, dando a impressão de que é sólido. Basicamente, o professor Parnell aqueceu um pedaço de alcatrão e o deixou esfriar em um funil. Então, em 1930, o professor cortou o selo do funil para ver a diversão acontecer. Com uma grande cúpula de vidro cobrindo o campo, foi colocada em exibição para que todos pudessem observar, enquanto a substância começava a formar gotas. O problema é que cada gota levava cerca de uma década para cair, mas isso não impediu que ele se dedicasse a tentar testemunhar o que parece ser o evento mais difícil de se ver do mundo. Devido a vários problemas ambientais e a lentidão da queda em si, o problema exato de cada gota é imprevisível. Portanto, ver a gota cair e atingir o copo embaixo dela era um desafio desde o início. Nem uma única pessoa presenciou o acontecimento do evento, devido a várias circunstâncias. A cúpula de vidro fica em um armário em exibição, no saguão do que agora é o edifício Parnell da Universidade de Queensland, e fica exposta à temperatura, umidade e pressão do ar da sala. Na verdade, as gotas estavam caindo a uma taxa média de pouco mais de 8 anos, até que o ar-condicionado foi instalado no prédio após a 7ª gota em 1988. Isso baixou a temperatura média na sala, fazendo com que as gotas diminuíssem de ritmo, e a taxa atual do fluxo é calculado para produzir uma gota a cada 13 anos. O experimento é tão importante que tem seus próprios supervisores. Na segunda metade de 1961, o professor John Maidstone assumiu a custódia do experimento e o supervisionou por 52 anos. Ele chegou muito perto de se tornar a primeira pessoa a ver o piche cair quando a 7ª gota caiu em 88. O professor Maidstone, no entanto, estava tomando um café e quando chegou de volta, viu que a gota já tinha caído. Eis uma lição sobre como assumir o controle dos seus vícios. É importante pelo bem da ciência. Infelizmente, o professor Maidstone faleceu em agosto de 2013, sem nunca ter visto a tal gota. Desde então, os guardiões do experimento têm tentado filmá-lo com uma câmera, e assim vendo a gota ainda que ninguém esteja lá no momento de sua queda. No entanto, quando a 8ª gota caiu em novembro de 2000, algo deu errado com o equipamento, e eles também não conseguiram gravar. Alguma coisa está errada aí, não é possível. Então, 156 meses depois, em 12 de abril de 2014, a 9ª gota tocou o que restava das gotas anteriores. Mas enquanto uma equipe trocava o recipiente para limpar o que havia caído antes, a gota foi interrompida, porque a mesa balançou quando o professor Andrew White removeu o frasco de vidro. Mas o experimento continua, e a próxima queda deverá acontecer a qualquer momento entre 2020 e 2030. Nesse ponto, o experimento está em sua 10ª gota, e nenhuma pessoa jamais viu ela cair enquanto estava na sala. Mesmo assim, o experimento é monitorado 24 horas por dia, 7 dias por semana, por uma transmissão ao vivo da internet para mais de 35 mil pessoas registradas em 160 países, e milhares de outras sintonizando a transmissão. Em média, as pessoas passam meio dia de cada vez assistindo, e a pessoa que mais assistiu, que por acaso é de Nova York, passou mais de 491 horas com os olhos grudados na tela, na última contagem. Enquanto as pessoas assistem pela internet, os visitantes podem ser vistos pela câmera posando ao lado, na esperança de ser a pessoa que vai aparecer na foto quando acontecer. Existem até sites de apostas sobre quando a gota vai cair. Um site australiano de apostas esportivas é um exemplo. Então você pode ganhar algum dinheiro naquela que deve ser a aposta esportiva menos divertida da história. Se você não tem paciência para ficar assistindo em tempo real, pode acompanhar um pouco a espera por meio de um vídeo em time-lapse de 2 anos, que mostra o quão lento o piche vai caindo.
Embora o experimento da gota de piche, em Queensland, Austrália, seja o mais antigo de todos, outro experimento semelhante do Trinity College em Dublin, na Irlanda, finalmente capturou uma queda de piche depois de 69 anos, com um vídeo sendo feito e registrando a gota às 17 horas de 13 de julho de 2013. Até o momento, é a única gota de piche capturada por câmera ou vista por alguém. Seus resultados concluíram que o piche tem uma viscosidade de cerca de 2 milhões de vezes a do mel e é cerca de 20 bilhões de vezes mais viscoso que a água. Moral da história: por mais que te dê vontade, melhor não beber asfalto. Além da gota de piche, existem outros experimentos de longa duração que também ainda estão pendentes de conclusão. Em 1840, um sino elétrico experimental começou a tocar e tem tocado continuamente no saguão do laboratório Clarendon da Universidade de Oxford desde então. O sino é composto por duas pilhas de voltas, em forma de bateria, conectadas por uma camada isolante de enxofre. Apesar de ser considerada a bateria mais durável do mundo pelo livro do Guinness, a composição exata das pilhas é desconhecida. Mesmo assim, os pesquisadores têm medo de abrir o sino, pois isso poderia estragar o experimento para ver quanto tempo seu toque duraria. Tudo indica que ele vai parar de tocar quando seu badalo se desgastar o suficiente, ou sua energia eletroquímica se esgotar. Houve momentos em que o sino parou de tocar, mas continuou logo depois de cada pausa. Isso sim que é um despertador confiável. Pena que esse sino não tem um botão de soneca. Ele está tocando há 180 anos, e até agora produziu aproximadamente 10 bilhões de toques. Aparentemente, as universidades adoram exibir suas estranhezas científicas de longa data em suas estantes. Este é outro relógio que fica numa estante da Universidade de Otago, em Dunedin, na Nova Zelândia. Se chama Beverley Clock. O que torna esse relógio especial é que ninguém nunca deu corda nele, desde sua criação, por Arthur Beverley em 1864. O relógio funciona com mudanças atmosféricas e de temperatura, enquanto uma caixa lacrada dentro do relógio se expande e se contrai, com base na temperatura e nas flutuações barométricas durante o dia. Isso empurra um diafragma para manter o tic-tac do relógio. Uma mudança de temperatura de 6 graus Celsius gera 500 gramas de peso, o que dá para 2,5 centímetros. À medida que ele se movimenta, vai acionando o relógio. Embora o Beverley Clock tenha parado em várias ocasiões devido à limpeza, mau funcionamento mecânico e longos períodos de temperaturas e pressões constantes, é o mais perto que alguém já chegou de criar um dispositivo de movimento perpétuo, que seria uma máquina que se alimenta sozinha e continua funcionando sem intervenção. Ou seja, basicamente uma tecnologia impossível de ser criada. Mas os esforços científicos de longa duração não vêm apenas na forma de relógios e gotas de piche. Eles também nos ajudam a observar o mundo. Por exemplo, o Observatório de Vesúvio é o instituto de vulcanologia mais antigo do mundo e monitora o Monte Vesúvio desde 1841, tentando prever sua próxima grande erupção. Mais conhecido por sua erupção destruidora de 79 d.C., quando deixou a antiga cidade romana de Pompeia enterrada em cinzas quentes, o Monte Vesúvio continua sendo um vulcão ativo, que entrou em erupção mais de 50 vezes em sua vida, de várias centenas de milhares de anos. O posto avançado de observação fica ao lado da montanha, até ser transferido para Nápoles e ter sobrevivido a uma série de erupções, sendo a última em 1944. E, para nossa sorte, eles continuam monitorando o vulcão. Outro esforço científico de longa duração que continua até hoje é um experimento de germinação, iniciado pelo botânico William James Beale, em 1879. Ele propôs a determinar se as sementes iriam germinar após um longo período de dormência. Então, ele encheu 20 garrafas com uma mistura de areia e sementes de várias plantas, enterrando as garrafas de cabeça para baixo, para impedir a entrada de água. Ele começou a desenterrar as garrafas uma a cada 5 anos, para plantar as sementes e ver se elas cresciam. Além de ter deixado várias pistas para futuros cientistas que queiram continuar o trabalho, as garrafas restantes agora são desenterradas uma vez a cada 20 anos. Em 2000, 2 das 21 espécies de plantas encontradas na garrafa brotaram com a próxima garrafa, planejada para 2020. A conclusão do experimento foi marcada para 2100. Mal posso esperar para ver os resultados. Em seguida, um estudo que propõe não terminar nunca, que começou em 1896, em um terreno logo ao sul do campus da Universidade de Auburn, no Alabama. Um experimento conhecido como The Old Rotation propunha demonstrar que uma safra de algodão e leguminosas poderia ser suficiente para sustentar uma safra de algodão indefinidamente, com as leguminosas injetando nitrogênio no solo para a próxima geração de algodão. Até 1896, os produtores de algodão tinham dificuldades em manter a sua produção de algodão, porque a cultura drenava os nutrientes do solo.
mas com essa experiência iniciada pelo professor J.F. Duggar, sabemos agora que, ao plantar algodão com leguminosas, podemos manter o solo rico com a rotação de culturas. Agora vamos a um estudo médico de longa duração. O estudo Framingham Heart é um experimento em andamento por mais de 65 anos, iniciado pelo Dr. Thomas Dauber em 1948, sob a direção do então denominado National Heart Institute. Foi estabelecido para identificar os fatores comuns que contribuem para doenças cardiovasculares, uma das principais causas de morte no mundo. Um total de 5.209 homens e mulheres foram recrutados na cidade de Framingham. A cada 2 anos, os indivíduos retornam para uma revisão médica detalhada. Em 71, o estudo inscreveu a próxima geração de participantes, com 5.124 dos filhos adultos do grupo original e seus cônjuges, todos agora realizando os exames periódicos. Em 1994, um segundo grupo foi inscrito para fornecer uma comunidade mais diversa para coletar informações. E em 2002, os netos dos participantes originais passaram a fazer parte do estudo. O estudo levou a descobertas significativas ao longo dos anos, identificando no início da década de 60 que o tabagismo aumenta o risco de doenças cardíacas e que a chamada pressão alta normal aumenta o risco de doenças cardiovasculares. O estudo visa continuar pesquisando e descobrindo novos avanços médicos sobre nossa saúde física e mental, tentando limitar e prevenir doenças cardiovasculares. É um ótimo trabalho da equipe médica e dos habitantes de Framingham. Eu mesmo não consigo ir pro médico nem uma vez por ano. E aí, qual dessas experiências você achou mais legal? Ou melhor, conta pra gente alguma coisa que você teve que esperar, ou ainda está esperando muito tempo pra ver. Obrigado por assistir, e até a próxima!